A paz do Senhor, queridos, estejam com todos vocês neste dia. Mais uma quinta-feira que estamos aqui reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor, para meditarmos na sua palavra, para ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer neste dia, né? Dias ainda que estamos, nas nossos lares, nas nossas casas, ainda não, foi autorizado retornarmos aos cultos na igreja, Já foi autorizada bastante coisa, está retornando, aos poucos aqui, mas ainda não retornamos à igreja, Mas estamos aqui firmes, perseverantes, mesmo pela internet, por uma live, aqui pelo Facebook. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para compartilharmos a palavra de Deus, queridos? Porque os dias são maus, nós temos visto os dias não são bons, mas nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, queridos. Por isso estamos aqui, Nós não estamos tristes, não estamos desanimados, ainda que tudo ao nosso redor às vezes pareça que acontecem para nos desanimar, para nos fazer ficarmos tristes, mas nós estamos muito felizes com o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito em tudo. O Senhor, ele tem um propósito em todas as coisas, e este tempo que estamos nos nossos lares, estamos através da internet, fazendo as pregações, e aos sábados cada um orando na sua casa, mas o Senhor tem o tempo determinado para todas as coisas, embaixo do céu. A palavra dele nos diz lá em Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo determinado, e este tempo é um tempo com certeza de renovo do Senhor para as nossas vidas, de fortalecimento da nossa fé, de fortalecimento da nossa perseverança, da nossa oração, perseverança da nossa conduta como cristãos na face da terra, queridos? Porque nós temos visto que os dias são maus, Não só por causa deste vírus que está aí, mas tudo que nós temos visto ao redor do mundo que tem acontecido, o amor tem se esfriado, a violência tem aumentado, tantas coisas terríveis nós temos visto, e muitas vezes nós perguntamos onde está Deus, aonde Deus está, O que Deus, porque Deus não toma, uma providência, mas Deus já tomou providência. Isso é permissão de Deus, tudo que está acontecendo é permissão de Deus, queridos? E nós só temos que crer no Senhor, nós temos que ter fé no Senhor, nós temos que a cada momento agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele vai fazer ainda nas nossas vidas, coisas que nós nem imaginamos, mas o Senhor vai fazer porque Ele é fiel. E eu queria compartilhar nessa noite uma palavra com os irmãos, uma palavra que está lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 16, uma palavra maravilhosa da parte ali que Paulo escreve em Romanos, uma palavra tremenda do Senhor. Romanos 10, 16 nos diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Só até aqui, queridos, uma palavra maravilhosa em Romanos, que o títulozinho aqui na minha Bíblia em cima diz que Israel não pode alegar falta de oportunidade, ou seja, Israel não pode alegar, não pode culpar a Deus porque Deus não deu uma chance, porque Deus não deu oportunidade para eles se arrependerem dos seus maus caminhos, ou seja, Deus não nos deu uma oportunidade de nós nos arrependermos, Deus não nos deu uma oportunidade de nós matarmos o nosso velho homem para que nós nascêssemos um novo homem,
Ou seja, né, aqui Paulo está explicando, né, bem explícito, falando: Israel não pode negar que eu não dei oportunidade para eles. Israel não pode dizer que eu não estendi a mão. Israel não pode dizer que eu não quis abençoar a eles. E nós vemos hoje, né, trazendo para os nossos dias, como nós somos o Israel de Deus, né, o Israel de Deus que vem atravessando, que vem através dos tempos, né. É a mesma coisa para nós neste dia. O Senhor está falando, né, nós não vamos poder alegar diante do Senhor no grande dia a falta de oportunidade, porque assim como Deus aqui fala para, né, Paulo está falando na palavra aqui de Deus, que o Senhor ele estendeu a mão a este povo rebelde todos os dias, a este povo de uma dura cerviz, a este povo que tinha um coração, né, rebelde, um coração obstinado a desobedecer ao Senhor. Deus sempre estendeu a mão, Deus sempre estava ali com a mão estendida, Deus sempre estava ali falando: filho, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa, se converta o seu coração dos caminhos maus. Entregue o seu coração nas minhas mãos e eu cuidarei dele. A palavra vai nos dizendo que a palavra, a fé que nós temos neste Deus, ela vem pelo ouvir dessa palavra. Ou seja, eu só posso ter fé quando eu ouço a palavra de Deus. Então eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu começo a ouvir essa palavra, eu começo a ouvir, né, as escrituras do Senhor. E o Espírito Santo vai me convencendo que aquilo ali é verdade. E a palavra diz lá em João que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, eu só posso ser liberto quando eu conheço a verdade. Quando eu vivo na base da mentira, eu sempre vou ser cativo, eu nunca vou ser verdadeiramente livre, eu nunca vou ser verdadeiramente uma pessoa liberta, porque eu estou tão cativado pela mentira, eu estou tão cativado, né, tão obstinado pela mentira, que eu sou um refém daquilo, ou seja, eu sou cativo daquilo. Eu não sou liberto verdadeiramente. Por isso que a palavra fala que quando eu conheço a verdade, essa verdade ela vai me libertar, essa verdade ela vai me curar, essa verdade vai transformar os meus caminhos, essa verdade vai trazer renovo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E aqui em Romanos também nós vemos que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Cada um de nós podemos pensar quando nos convertemos, quando, né, conhecemos verdadeiramente a Cristo, quando fomos ouvindo essa palavra, às vezes ouvíamos no início e não entendíamos, falava: mas o que isso significa, o que quer dizer esta palavra, o que quer dizer esta passagem? Mas com o tempo nós fomos ouvindo a palavra, a fé foi se estabelecendo em nossas vidas, o Espírito Santo foi nos convencendo que essa palavra é verdadeiramente a palavra de Deus, que é a palavra que pode curar, que pode libertar, que pode transformar, que pode sarar, que pode me curar. É uma palavra verdadeiramente que eu posso ter fé, que eu posso saber que o Senhor está fazendo, queridos, que o Senhor está operando. Um Deus que estende as mãos todos os dias para as nossas vidas, né? Um Deus que todos os dias, né, estende as mãos para nós e fala: venha, filho amado, vem para os meus braços de amor, se arrependa dos seus maus caminhos, se converta dos seus maus caminhos. E o Senhor ele oferece, né, um caminho, né, um caminho de verdade, um caminho de vida, um caminho de justiça, o único caminho, né, que é Jesus Cristo que leva para Deus, né? Este é o único caminho, né? O mundo vai nos oferecer vários caminhos, vários subterfúgios, o mundo vai tentar nos oferecer ali várias, né, de várias formas, né, para nos dizer que este é bom, aquele é bom, mas somente o caminho que leva para Deus é Jesus Cristo, é o caminho da verdade, da vida. Ele é o caminho, né? Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único caminho que existe, ele é a única vida, ele é a única verdade. E a verdade que me liberta é Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, né? Ele é a verdade que me liberta. A verdade que me liberta é Jesus Cristo. Ele é o único que pode me libertar. Ele é o único que tira os meus medos, os meus anseios, os meus temores, diante, como nós temos falado aqui, né, durante todos esses meses, né, nos cultos pela internet, nós temos falado, né, sempre citado sobre esse vírus, sobre o que está acontecendo no mundo, e nós vemos que muitas pessoas estão com medo ainda, muitas pessoas estão temerosas, muitas pessoas temem, né, porque é algo que pode trazer doença ao nosso corpo físico, que pode, né, nos adoecer fisicamente, até, né, infelizmente, aí muitos têm morrido por causa deste vírus.
E muitas pessoas, nós vemos o medo que se instaurou, né, na vida dessas pessoas, mas quando nós conhecemos essa verdade que nos liberta, nós não temos medo, queridos. Nós, sim, como temos falado, nos cuidamos, né? Seguimos as diretrizes que o governo, que os governantes, né, colocam, né, que as organizações da saúde, né, falam para fazermos, nós fazemos, porque isso também agrada ao Senhor quando nós, né, fazemos o que os governantes, né, falam para fazermos, mas nós não temos medo, queridos. Nós não tememos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Porque nós conhecemos a verdade que nos libertou, nós conhecemos a verdade que nos curou, que nos guiado por um caminho de justiça, um caminho de salvação. É Jesus Cristo, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, queridos. E essa palavra nos diz, né, que a fé que nós temos em Jesus Cristo, a fé que nós temos no nosso Pai, vem pelo ouvir dessa palavra. Se não for pelo ouvir dessa palavra, não é possível ter fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não adianta eu dizer que sou um cristão, né? Dizer que sou um crente, vou em todos os cultos e vou em todas as reuniões da minha igreja, mas se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus. Eu posso estar... Eu toco até no louvor e eu tenho ministérios na igreja, mas eu não tenho fé em Deus, então eu nunca vou conseguir agradar a Deus, porque a palavra de Deus já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar ao nosso Senhor, queridos. E a palavra nos diz aqui que nem todos vão obedecer essa palavra, nem todos vão obedecer esse evangelho. Muitos vão ouvir, mas vão ignorá-la. Muitos vão ouvir, mas vão achar isso é besteira. Isso não é, isso é só coisa para pôr medo nas pessoas, para que as pessoas virem cristãos. Isso é só são palavras para pôr medo no meu coração, para que eu me converta a esse Cristo, para que eu siga as leis desse Cristo, ou seja, para que eu vire um dizimista na igreja, para que eu faça tantas coisas na igreja, né? E quando nós lemos Apocalipse, então, ou pregamos Apocalipse, as pessoas ficam até temerosas, porque falam, poxa, Apocalipse, meu Deus, é o fim de todas as coisas, tudo isso vai acontecer. E lá em Mateus, né, o Senhor já diz que isso são só os princípios das dores, né? Não é para a gente ficar apavorado, porque isso ainda é o princípio das coisas, né? Isso ainda vai piorar mais, né? Nós falamos assim, né, vai piorar, mas não para pôr medo em ninguém, não para, né, ficarmos com medo, mas é a palavra de Deus se cumprindo. E nós temos visto, e eu estava vendo este dia na TV, né? Não sei se algum dos irmãos acompanharam, na América do Sul, na Argentina, estava vindo um enxame de gafanhotos. E muitas pessoas já ficaram atemorizadas, porque nós automaticamente nos lembramos da praga, né, de uma das pragas que foi enviada, que Deus enviou ao Egito, que foi, né, ali os gafanhotos, e estavam ali devastando as plantações, esses gafanhotos na América do Sul. Então nós temos visto que os sinais do Senhor têm acontecido várias coisas, queridos. O Senhor, ele vem sem demora. E ele precisa que nós estejamos, né, com o coração firmes nele, queridos. Nós não podemos ser pegos de surpresa, nós não podemos ser pegos dormindo, desatento. E aqui a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que nem todos vão obedecer a este evangelho, nem todos vão querer essa verdade, nem todos vão querer andar nesse caminho de retidão, nem todos vão querer andar neste caminho de verdade, nem todos vão querer obedecer a palavra do Senhor, queridos. E nós temos visto isso, e não precisa nem dizer, nós não precisamos nem falar, este não é crente, não é cristão, ou seja, ele não conhece a Cristo, por isso que ele não obedece. Não, queridos, hoje nós temos visto aí pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem até, né, ministérios na igreja, pessoas que são diáconos, presbíteros, até pastores que dizem que seguem este evangelho, mas não obedecem o evangelho verdadeiramente como ele tem que ser obedecido, não servem verdadeiramente a Cristo como deve ser seguido, né, queridos? Então nós vemos que nem todos vão aceitar essa palavra, nem todos vão obedecer este evangelho, porque Isaías, quando ele cita aqui Paulo cita nessa parte, como Isaías diz, né, que Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Se nós pegarmos e estudarmos, né, a vida de Isaías, estudarmos a vida de Ezequiel, eles pregavam, eles traziam as revelações de Israel, mas Israel não aceitava.
É claro que muitos ali com certeza ouviam e queriam e obedeciam aquilo que o profeta estava dizendo, mas muitos não queriam, principalmente os sacerdotes, né? Aqueles que eram ali os que tinham que levar ao povo ao arrependimento, aqueles que tinham, né, ali que instruir o povo ao que fazer, a orar, instruir o povo a obedecer a palavra de Deus. Eles mesmos estavam deturpados, ou seja, eles cumpriam muito bem a lei, sim, mas a lei deles estava deturpada. Era uma lei onde eles queriam arrecadar mais do que era necessário, ou seja, eles queriam deturpar toda a lei que Deus instaurou sobre, né, lá através de Moisés. E nós vemos que eles estavam então vivendo num regime deles ali, numa lei deturpada deles, viviam ali na lei deles, né, no mundo deles. Nós estamos cumprindo a lei que Deus estabeleceu através de Moisés, mas é do nosso jeito, não é assim que é. E nós vemos muito claro isso quando Cristo, né, quando o nosso Messias, ele vem, né, e ele começa o seu ministério, e como ele teve problema com os seus, né, com os próprios seus, né, ele teve muitos problemas porque eles falavam: você prega em nome de demônios, você não é filho de Deus, como que você pode se proclamar filho de Deus? Quem é você? De que parte você vem? Da onde você vem? Você é um falso profeta, você é um falso Messias. E nós vemos muito bem claro isso na palavra de Deus, né? Quando Jesus ele está ali pregando o evangelho, ele vem para apresentar a Deus, né? Jesus ele não veio revogar a lei, Jesus ele não veio para acabar com a lei, pelo contrário, Jesus veio para cumprir a lei, Jesus veio para cumprir a lei do nosso Deus. Mas Jesus, ele veio apresentar ao Pai, né, a humanidade. Ele veio apresentar a Deus não como um Deus, aquele Deus que no monte lá, né, quando o povo, Moisés falou: olha, se preparem que Deus vai descer no monte, né, e Deus vai falar com vocês. O povo teve medo de Deus, então o povo né, nós vemos que o povo então desde então tinha muito medo de ouvir a voz de Deus, porque se lá, né, no início, quando Deus falou no monte, o monte fumegou e tremeu tudo, o povo ficou com medo, então o povo tinha medo de ouvir a voz de Deus. E Jesus ele vem nos apresentar Deus como um pai amoroso, um pai que você pode ouvir a sua voz, ainda que o monte trema, ainda que o monte, né, ali se estremeça e saia fumaça e pegue fogo, mas ele é um Deus amoroso. O nosso Pai é um Pai amoroso que quer falar conosco de uma maneira tremenda. E aqui, né, e nós vemos que Ezequiel, quando ele traz as suas profecias, quando Ezequiel fala sobre rei Nabucodonosor que invadir Babilônia e vocês vão ser levados em cativeiro, Israel, Jerusalém ia ser levado ao cativeiro, muitos não acreditaram, os sacerdotes não acreditavam, falavam: esse homem é um louco, e Ezequiel apanhou, e Ezequiel foi jogado, né, em prisão, e Ezequiel era chicoteado, e todo mundo, né, tacavam pedra em Ezequiel: você é um louco, você é um maluco, está tudo bem. Imagina se Deus vai deixar nós que somos o seu povo eleito, nós que somos o seu povo escolhido, passar por essa aflição, passar por essas dificuldades. Deus não vai permitir isso. E nós vemos que muitos não queriam ouvir a palavra de Deus, muitos não queriam ouvir aquilo que Deus estava falando, queridos. Então nós percebemos neste texto que nem todos vão obedecer este evangelho, nem todos vão conseguir alcançar a salvação em Jesus Cristo. É claro que nós, como, né, homens, mulheres de Deus, como igreja, nós oramos para que todos se convertam, porque lá em Ezequiel a palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, o Senhor não tem prazer que ninguém vá para o inferno, porque o Senhor, quando criou Adão, criou o homem do pó da terra. O propósito de Deus foi para que o homem estivesse a todo momento ali no paraíso, a todo momento ali no jardim com o Senhor, adorando ao Senhor. Mas nós sabemos bem, né, da história, quando, né, Adão cai, né, quando o homem cai da graça de Deus, então o conhecimento, ele tem o conhecimento das coisas, então aí ele tem ali a primeira oportunidade de tomar a sua decisão: eu vou obedecer este evangelho, eu vou obedecer a palavra do Senhor, embora ainda não né, estava escrito naquele momento, né, nós sabemos que ainda não havia as escrituras ainda, mas ali Deus já deu a oportunidade para o homem: olha, eu vou obedecer a Deus, porque Adão, queridos, conhecia a Deus ali, né, de ouvir a voz de Deus. Deus vinha falar com Adão todo fim do dia, Deus estava ali falando com Adão. Então Adão teve um privilégio tremendo de estar ali, Deus a todo momento falando com ele, todos os dias. Mas quando o homem cai da graça, né, quando o homem ele peca, o homem e sua mulher, né, eles são lançados fora do jardim.
então ali Deus já dá há uma oportunidade do homem se arrepender, do homem fazer a coisa certa novamente. E Deus, quando lança o homem fora, mesmo assim Deus estende a mão no mesmo momento e fala, olha, você caiu, você pecou, essa é a consequência do seu pecado, mas eu estou aqui e eu te amo. E com nossas vidas é a mesma coisa, queridos. Deus está sempre aqui, Deus está sempre aí com você, sempre está do nosso lado, sempre está com seus olhos fitos em nós, Deus sempre está olhando para nós, Deus sempre está, pronto para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa súplica, a nossa oração. Mas a palavra é muito clara, que diz que nem todos vão obedecer este evangelho, nem todos vão querer seguir este evangelho, porque seguir este evangelho é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício, é uma vida onde eu preciso cada dia mais renunciar a mim mesmo, às minhas próprias vontades. E nós, queridos, somos seres humanos de vontade, ou seja, deu na minha vontade fazer isso, eu vou fazer, deu na minha vontade fazer aquilo, eu vou fazer. Então, queridos, nós sabemos que nem todos vão obedecer, porque a sua vontade vai falar mais alto, a vontade da nossa carne muitas vezes vai falar mais alto do que a vontade de nós obedecermos a palavra de Deus, do que a vontade de nós obedecermos esta palavra, uma palavra que eu só vou conseguir ter fé em Jesus Cristo se eu ouvir esta palavra. Não adianta eu falar que eu tenho fé, mas se eu não ouço a palavra de Deus, eu nunca vou ter fé verdadeira. A minha fé é uma fé vã, uma fé inválida. Quando aparece a dificuldade, então eu falo, meu Deus, eu clamo ao Senhor, mas na hora que está ali tudo tranquilo, eu nem lembro que existe um Deus, eu nem lembro que existe um Senhor que tem cuidado de mim todos os dias, que se eu estou aqui dizendo esta mensagem, se eu estou aqui falando esta mensagem, é porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Se você está ouvindo, é porque o Senhor tem abençoado a sua vida, e essa é a bênção do Senhor. E muitas vezes eu penso que a bênção do Senhor é só coisas materiais, ou eu ter sucesso na vida, ou eu progredir financeiramente, ou em que seja a área da minha vida que eu precise. Mas a bênção do Senhor é simplesmente o fato de eu estar aqui gravando esta mensagem, é o simples fato de você estar ouvindo esta mensagem. Isso já é a bênção do Senhor na minha vida. Eu tenho que ser agradecido por isso todos os dias. Eu tenho que ser agradecido por isso todos os dias. E quando eu leio na palavra, buscar em primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vão me ser acrescentadas, todas as outras coisas vão me ser acrescentadas. Se o Senhor achar que eu devo ser próspero financeiramente, Ele vai me abençoar, mas sempre com um propósito, não para eu ter só para eu ter, mas Ele vai me abençoar para eu abençoar quem Ele quer que eu abençoe, as pessoas, os lugares que Ele quer que eu abençoe. Se Ele vai me fazer crescer a minha empresa, o que seja que for, o Senhor vai acrescentar na minha vida conforme Ele já determinou que seria, conforme Ele acha necessário, queridos. Mas eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça,